Oi, pessoal, aqui é a Lana do BO Literatura e o vídeo de hoje é a continuação do nosso projeto de leitura, lendo os livros da série Pretty Liars, e o vídeo de hoje é o terceiro livro, que é Perfeitas. Recapitulando então, no mês passado a gente leu Impecáveis, que foi o livro 2, e no outro mês, que foi, mês passado foi setembro, então outro mês é agosto, a gente leu Maldosas, que é o primeiro livro. Vou deixar aqui nos cards para vocês esses vídeos. E se vocês não tiverem assistido ainda, eu recomendo que vocês vejam primeiro e depois voltem para esse vídeo, porque vai ter spoilers, né? A gente vai comentar aí sobre o que aconteceu nos livros passados. Sobre o vídeo de Perfeitas, caso vocês ainda não tenham lido, eu vou deixar separado. Então, primeiro eu vou comentar só assim a sinopse e mais ou menos o que eu achei do livro, sem spoilers. E aí, quando eu for falar detalhadamente, assim, de cada cena que eu separei pra vocês, fiz até uma cola aqui pra eu não esquecer. Aí eu aviso e eu deixo parado, assim, a parte de separado, né, a parte de spoilers e a parte só de sinopse, tá? Como eu já tinha comentado no vídeo passado, eu dei uma parada na série. Ai, fiquei chateada porque tava tão legal, tava tão gostoso, assim, tipo, ir relembrando, sabe? Eu assisti faz muito tempo. Pra vocês terem noção, quando eu comecei a assistir, passava num canal que chamava Boomerang, e aí era a maior loucura pra eu ficar olhando lá os horários da série e sair correndo pra assistir. Não tinha ainda streams que a gente pode assistir a hora que a gente quiser à vontade. Tô velha já. Aí, tava muito gostoso, porém tava muito confuso. Porque eu tava aqui até organizando o vídeo e pensando, meu Deus, eu tenho que tomar cuidado para não misturar as coisas dos livros anteriores, fala que é nesse, porque fica meio embolado na cabeça. Então eu resolvi parar de assistir a série, por enquanto. Então, para mim não confundir, porque é bem diferente, gente. Tem coisas que você tá lendo o livro e aí você vê uma cena muito específica e ela foi posta lá na série, mas num contexto totalmente diferente. Então, às vezes a gente se confunde um pouco com os personagens, com o que aconteceu. Então, eu larguei a mão da série por enquanto. Eu tô aqui até pensando que a hora que eu terminar o primeiro elo, porque a ideia do nosso projeto é ler, até esse final de ano agora, os 4 primeiros livros que compõem o que eles chamam de primeiro elo. São 4 elos, então são 16 livros. E aí, para encerrar o primeiro elo, mês que vem, a gente vai ler Inacreditáveis. Vamos conversar sobre ele em novembro. E aí, não sei, gente, eu tô achando muito gostoso, tô me divertindo muito, então eu acho que eu vou seguir adiante. Meu Deus, vai ser uma coisa meio louca, né? Mas aí a gente vê, conforme for acontecendo, como que a gente vai trazer os outros elos aqui pro canal. Comentem aí se vocês querem que a gente continue com o projeto assim, todo mês um livro, até a gente acabar, né? Até a gente chegar no 16. Então, tipo, já foram 4, faltam mais 12, vai o ano que vem inteiro. Mas vai ser divertido, porque, bom, pelo menos até agora, tá muito gostoso. Então vamos logo, sem mais enrolação, vamos falar de Perfeitas. Por enquanto, esse foi o livro que mais teve, assim, coisas bombásticas, sabe? Mais teve acontecimentos bem fortes, assim, mais, mais ação, eu diria, sabe? Foi o livro mais, um ritmo mais animado. No final de Impecáveis, a gente tem alguns fatos também bem importantes para o começo aqui de Perfeitas. Então, a gente tem a Área sendo. Ela estava sendo manipulada ali por A, ela tinha uma data limite ali para contar para os pais dela, para a mãe dela, né, sobre o caso do pai dela e contar que ela sabia desde o começo lá, então ela sabia já há 4 anos e aí acaba que ela perde o prazo e a manda uma carta. E aí a mãe dela lê e descobre tudo e fica muito, muito, muito brava. E o pai da Arya, o Byron, ele sai de casa, acho que ele foi até morar com a menina lá que ele volta a ver ela, né? Quando eles voltam para Filadélfia, voltam para Rosewood, ela encontra de novo, né? Lá em Impecáveis, ela e o Mike veem o pai dela com a Meredith. E depois aí a mãe dela descobre tudo, ele sai de casa e aí acaba Impecáveis nesse rolê assim pra área. A Emily, ela tá bem chocada, bem traumatizada,
com o que aconteceu com o Toby, né? Então, no final de Impecáveis, o Toby ele confunde um pouco as coisas, as meninas acham que ele é A, ou que ele é o assassino da Alison, e aí, na verdade, nenhuma das duas coisas está certo, ele não é A, ele não é o assassino da Alison, e ele acha que as meninas, que a Emily, né, sabe do segredo dele, do que ele fazia com a Jenna, e aí ele acaba se matando. E a Emily, ela fica muito culpada, ela fica muito em choque com isso. A Spencer, eu não me lembro direito, mas eu acho que o da Spencer é aquela história da orquídea dourada, e isso ainda vem para Perfeitas. Ela manda o trabalho da Melissa, falando que é dela, para um projeto da aula de economia, e o professor indica ela para esse grande prêmio que é a Orquídea Dourada, e ela tá entre os finalistas. Então, ela tá assim muito famosa aqui em Perfeitas. A mãe da Spencer tá tipo contratando o jornal, ela vai sair na capa do jornal, na capa de revista, e ao mesmo tempo ela tá toda tensa que alguém descubra, e ela sabe que ela vai ter que falar, porque vai ter uma hora que vão descobrir que o trabalho não é dela, o trabalho é da Melissa. E a Hannah, no final de Impecáveis, ela tem uma briga muito grande com o pai, com a mãe. O pai leva ela para que seria um final de semana entre pai e filho, e na verdade, né, ele estraga tudo, ele traz a madrasta, a enteada, e aí tem todo aquele rolo também com o Sean, que tá saindo com a Arya, e aí tem todo, assim, ela tá muito perdida ali, né? Ela se sente muito sozinha, muito excluída de tudo. E aí ela tá tentando ali lutar contra a bulimia, contra a anorexia, mas é muita coisa, muita pressão. E por enquanto, é até uma coisa assim que eu quero comentar mais sobre Perfeitas mesmo. Eu tinha comentado em Impecáveis que fala sobre essa questão de bulimia e anorexia da Hannah, mas não desenvolve muito. Talvez, né, no próximo livro poderia desenvolver. E em Perfeitas ainda não. Aqui dá a impressão que que a Hannah se autocurou. Ela não tá mais, né, não tá vomitando, não tá fazendo nada disso, mas não teve ali um cuidado, não aconteceu nada, sabe assim, do nada ela parou e sozinha, sem ajuda, não conversou com ninguém, é um pouco estranho. E, deixa eu ver, a gente falou das 4. Isso. Então agora, em Imperfeitas, a gente tem a Arya tentando lidar com essa situação da mãe, do pai, o pai tá fora de casa, tá morando com a ex-aluna dele, que é a amante, né? Então tá namorando ela, largou a mãe, largou a casa. Ao mesmo tempo, a mãe da Arya, ela tá estranha, sabe? Ela tá lidando com essa situação, acho que da pior forma possível. Porque ao invés dela colocar a culpa no marido e tudo e tal, ela culpa muito a Arya. Porque a Arya não contou pra ela, porque ela sabia, porque ela conhecia a Meredith, tudo isso, assim. E aí tem um ponto no livro que a Arya até sai de casa por conta dessas brigas com, assim, com a mãe ali e tudo. E ela acaba até saindo de casa. É muito estranho como as mães desse livro, desse livro são, todas elas. Cada uma mais esquisita que a outra. Aí tudo bem, né? Não sei. A Spencer, ela tem um foco muito grande nesse livro. É trabalhado muito uma questão assim da saúde mental. Ela começa a fazer terapia, ela vai nessa terapeuta, começa assim um pouco meio não quero ir, tudo, e depois ela começa a perceber que é importante, que é bom. E isso é uma coisa legal que traz aqui no livro. A Spencer, ela vai entendendo melhor o porquê do relacionamento dela com a Melissa ser tão difícil. A terapeuta vai ajudando ela a desenvolver mais essas coisas, assim, a falar mais sobre o porquê dela ter namorado o mesmo cara que a Melissa. Uma coisa que eu esqueci, né? No final de Impecáveis, a gente também tem o Rain terminando com a Spencer de uma forma muito brusca. Só porque a Melissa arranjou as coisas, assim, né? E depois a Melissa mesmo não quis o Rain, ela não queria mais mesmo. Ela só organizou ali para que ele também não ficasse com a Spencer. E no final das contas ele não é um cara legal, né? Porque ele traiu a Melissa com a Spencer, depois ele trai a Spencer com a Melissa. Não fez muito sentido, né? E aí a gente tem aí um foco bem interessante na Spencer nesse livro. Ela vai reviver algumas lacunas assim da memória dela. Ela percebe que ela esqueceu de várias partes da noite que a Alison sumiu, de alguns eventos ali daquela semana,
de algumas conversas com a Alison, ela vai tendo flashes e ela vai trabalhando isso ao longo do livro. A Hannah, ela tá, nossa, tá na merda nesse livro. Ela e a Mona brigam muito, a amizade acaba, um pouco em partes porque a Mona, ela também não é uma personagem muito legal, né? A Hannah, ela tenta ser aquela patricinha igual a Alison era, uma menina meio ruim, meninas malvadas, mas ela ainda tem um lado bom, sabe? Ela ainda tem um sentimento, ela fica com um pouco de remorso quando ela faz alguma coisa assim muito ruim. E a Mona não, né? A Mona, se elas fossem melhores amigas mesmo, né? O modo como a Mona ataca a Hannah não é legal. E aí acaba que por várias circunstâncias, por ajuda de A, elas se separam. Tem cada cena aqui, gente, que vocês ficam, meu Deus, Hannah do céu, que dó. É bem complicado. E aí a gente tem a Emily, que a Emily, nesse livro, ela tá sofrendo também. Ela tá ali, ela começa muito culpada por conta do que aconteceu com o Toby, depois ela fica confusa por conta dos sentimentos dela com a Maya. Ela sabe que se a família dela descobrir, eles não vão aceitar de jeito nenhum. E realmente acontece isso, ela é exposta para a escola, e aí ela tem uma retaliação ali da mãe, da família, de novo, as mães, muito forte. Eu falo as mães é porque os pais não aparecem, tá, gente? Mas é o pai e a mãe no geral, assim. Os pais quase não aparecem, mas é mais as mães mesmo, assim, em diálogos, em conversas. Mas é ali a figura dos pais. É muito estranho. Então ela tem que lidar aí com toda essa situação e ao mesmo tempo que para ali uma onda muito estranha, porque a mãe dela fala que se ela não se curar, né, se ela não voltar a ser uma pessoa normal, ela vai mandar ela embora, vai mandar ela para uma lá para o Iowa, uma tia muito ruim que mora numa fazenda. Ela passa o livro inteiro com essa nuvem negra na cabeça, assim, de que se ela não renegar quem ela é, né, não nessas palavras a mãe dela fala, porque não aceita nada disso, mas é o que é. E aí ela fica o livro todo tentando suprimir os sentimentos pela Maia, tentando participar desse negócio de regeneração que a mãe dela coloca ela. E, né, a gente sabe que não vai dar certo. Então, a minha experiência com esse livro foi muito boa. Essas cenas, assim, eu contei um pouco separado o dilema, né, de cada menina durante esse livro, o que né, vai ser desenvolvido para cada uma delas, mas é muito interessante a narrativa do livro. Eu não sei se eu já comentei aqui, mas ele é narrado em terceira pessoa e cada capítulo ele vai acompanhando uma das meninas e vai intercalando. Não tem uma ordem certa, tipo, vai na Spencer, Hannah, Arya, Emily, não, vai misturando assim, e conforme, né, o gancho de cada história vai entrando em outro, vai entrando em outro, e você fica muito ali animado para saber, tipo, para na Emily e aí vai para Hannah. Mas você quer saber o que vai acontecer ali, qual é a continuação daquilo da Emily. Então você vai lendo e de repente você já tá, né, tipo, mas e a Arya, e Spencer? É muito gostoso. Você vai assim, é uma leitura fluida e eu parei assim, tipo, para pegar e ler mesmo, você já lê assim bastante numa tacada só, porque ele é bem fluido. E como eu disse, né, esse livro, ele é mais movimentado, ele tem mais ação. Até a autora comentou nas notas no final, no agradecimento, que era um livro que ela tinha mais coisas ali para fechar. E realmente, então, acontece muita coisa nesse livro, em decorrência também do que aconteceu em Impecáveis, mas esse livro ele tem bastante, ele é bem movimentado, ele é bem interessante, é muito gostoso. E agora a gente vai comentar, eu tenho uma listinha aqui dos principais acontecimentos com detalhes e aí vai ter mais spoilers. Por enquanto é só sinopse mesmo, não é só assim o que tá na sinopse do livro, tá na abinha aqui. E agora a gente vai falar das cenas em específico, tá? Então se vocês não querem pegar spoilers, parem por aqui. Aí, como eu comentei, tem um foco muito grande na Spencer e nessa parte dela pensar se ela tá bem mesmo, né? Se tem alguma coisa errada com ela. E, gente, ela descobre que
quando ela era criança, houve um assalto quando ela estava voltando de carro com a mãe e a Melissa, e elas são assaltadas. Olha, tem muito passarinho. E aí, ela esquece. Quando ela era criança, ela ficou tão traumatizada que ela esqueceu essa semana inteira do dia do assalto. E quando os pais dela contam isso pra ela fica muito tensa, muito nervosa. E aí que começa essa questão dela achar que pode ter acontecido alguma coisa entre ela e a Alison, que ela esqueceu, que o cérebro dela, tipo, meio que deletou. E ela começa a se perguntar se ela teve algum envolvimento com a morte da Alison. E aí a gente fica todo mundo meio que em choque, né? E ao longo do livro todo, ela vai lembrando de pequenos flashes de discussões, de conversas com a Alison. E aí ela começa a lembrar do que aconteceu naquela noite quando a Alison sai do celeiro e ela saiu atrás. E aí foi a última vez que a Alison foi vista ali por ela e ela não lembra dos detalhes. Aí a gente também tem a volta do Ian, que era aquele namorado da Melissa, que foi o primeiro namorado da Melissa que a Spencer beijou. Só foram dois, né? Vai, gente, o Ian e o Ray. E ele volta, ele começa a namorar a Melissa de novo, e ele é o técnico de hockey. É hockey que ela joga? Onde que é isso? E a Spencer tá no time, então eles têm ali uma proximidade, eles conversam, tudo. Ela fica muito desconfortável na presença dele, e você percebe que não foi uma coisa assim programada, não foi o que ela. Ai, eu quero o namorado da minha irmã. Não, ele beijou ela e ela achou ele. Ela sempre achou ele muito incrível, ele é muito bonito, ele é muito isso. E aí ela ficou muito mexida, mas não teve nada além disso. E aí ele, bem sacana, né, fica ali falando umas coisinhas pra ela, umas coisinhas assim, umas coisinhas assado. Ela fica toda desconfortável quando ele tá por perto. Aí, em um dos flashes de memória que ela começa a lembrar das conversas com a Alison acha que ela leu o diário dela. E aí a Alison acaba contando que, na verdade, ela tá saindo com o Ian. Então é com ela que o Ian tá traindo a Melissa. E ele só beijou a Spencer porque a Alison pediu para ele pregar essa peça nela. E aí a Spencer começa a ficar muito brava e tudo, e depois ela não consegue lembrar mais o que aconteceu de novo. E aí a gente fica com essa pulga atrás da orelha. Será mesmo? Então, foi isso que aconteceu? O Ian só beijou a Spencer por causa da Alison? Era com ela que ele estava? Então, não sabemos. A Arya, logo no começo do livro, tem aquelas brigas com a mãe dela que eu comentei e tudo, e o porquê dela ter sido expulsa de casa. Olha o que ela fez. Na aula de inglês, ela está estudando a letra escarlate, e aí nesse livro tem aquela personagem que eu não sei muito bem dessa história, mas pelo que eles comentaram, ela é adulta, ela cometeu adultério, tá grávida e o marido dela não tá na cidade na época, então não pode ter sido do marido. E aí ela anda com esse A vermelho assim na roupa. Ela vai na Hollis, que é a faculdade que o pai dela e que a Meredith trabalham, e ela desenha um A com tinta vermelha na roupa da Meredith na frente de toda a sala. E ela sai toda vitoriosa, assim, a Arya é meio artista, né? Então ela é meio maluca, assim, meio indie. E aí ela fica tipo, todo mundo agora vai saber o que você fez e tudo e tal. E a mãe dela vê isso com olhos totalmente diferentes. E ao invés de, tipo, conversar, minha filha, você não pode fazer isso. Eu não posso mais olhar pra sua cara, eu não quero nem te ver. Sai daqui. Então aí a Arya sai de casa por conta disso. E pra onde ela vai, né? O Sean dá abrigo pra Arya e ela vai morar com ele lá na casa dele. A mãe e a madrasta dele, né, e o pai dele cedem um quarto de hóspedes para ela e ela fica um tempo lá com eles. E é muito maluco, gente, que ela vai vendo ali como aquela família é perfeita, como tudo é muito arrumadinho, tudo é muito certinho, e nada daquilo combina com ela, né? Ela tá muito desconfortável, mas ela não tem para onde ir. Ao mesmo tempo que ela começa a perceber que tudo aquilo, lá no final de Impecáveis, e até no começo desse livro, que ela achava que ela tinha em comum com o Sean, na verdade são detalhes pequenos, sabe? Eles são mais diferentes do que ela estava imaginando. E ela passa o livro aí nesse dilema, com essas indiferenças com o Sean e com uma reaproximação com o Ezra. Ela tinha ouvido que ele tinha uma namorada em Nova York, e aí ela questiona ele. Eles acabam se beijando na escola, no escritório dele, e aí ela fica muito mexida,
Mas ela lembra que ela tem um namorado, que ela não quer trair ele, tudo e tal. E aí vai ficando por isso mesmo, mas ela vai sentindo ali que tá acontecendo alguma coisa. Eu tô aqui checando na minha listinha se eu não tô esquecendo de nada, mas é isso mesmo. Aí, como eu já tinha falado, a Spencer tá na concorrência lá do Orquídea Dourada, e aí ela fica toda hora recebendo mensagens de A, meio que manipulando ela, ali, secretamente manipulando ela, com vou contar pra Melissa, vou contar pros seus pais. E ela tá muito, muito tensa, muito nervosa com o que ela vai fazer. E aí ela tá dando entrevistas para sair na capa do jornal da cidade ali. É bem complicado. A Emily, lá em Impecáveis, eu acho que foi em Impecáveis, ela acabou beijando a Maia na cabine de fotos na festa do Noel Cup. E perdeu-se a foto. E depois a enviou essa foto para ela. E ela ficou muito tensa que a pudesse enviar essa foto para outra pessoa. E de repente a envia essa foto no meio do colégio lá, quando ela tá fazendo a competição de natação lá no ginásio, e envia para todo mundo, cola em vários lugares. E aí todo mundo descobre, a mãe, o pai, a irmã, todo mundo descobre. Fica assim muita tensão. A mãe dela surta, fica muito brava, a irmã parece que tá com nojo dela, ela fica muito, muito mal. E essa situação toda acaba deixando ela muito desconfortável, fazendo ela duvidar se aquilo é certo mesmo ou não. E aí ela pega e aceita, né, o que a mãe dela obriga ela a fazer, que é participar do Treetops, acho que chama assim. É um programa ali de reabilitação, então, para homossexuais. E ela passa o livro todo conversando com a Becca, acho que é Becca, que seria como se fosse assim a veterana desse grupo que vai orientar a Emily. E aí, gente, olha que plot twist. No final do livro, antes dela entrar ali realmente nas sessões com os terapeutas do Treetops, ela sai com a Beck e a Beck encontra a Wendy, que foi a menina que ela namorou. E por conta desse namoro aí que ela entrou no Treetops. Aí a Beck e a Wendy voltam. E aí, por conta disso, a Emily percebe que não existe essa história de regeneração, não dá pra mudar o que ela é. E aí, olha quantos e aí eu falei, né? Ela vai e conversa com a Maia, pede desculpas porque ela estava sendo muito idiota, ela estava afastando muito a Maia, sendo muito grossa. Ao mesmo tempo, a mãe dela, acho que a manda mensagem, né? A mãe dela aparece bem na hora que ela tá ali com a Maia numa festa e fica decidido então que a Emily vai para o Iowa porque ela não cumpriu o prometido. E no final do livro, a Emily tá, tipo, na manhã seguinte ela já vai viajar e vai embora. Então, no próximo livro, a gente vai ver a Emily lá numa fazenda no Iowa com a tia, o tio e os primos, eu acho. Vai ser um rolê bem estranho. E coitada, eu tô morrendo de dó na Emily, que vai ser uma maluquice. E tem umas coisas que acontecem agora, no final, que ficam um gancho muito forte para o próximo livro. Eu já até comecei a ler as primeiras páginas, porque aqui a gente tem a Arya de volta com o Ezra. Ela não resiste, ela vai lá, eles conversam, eles ficam no apartamento dele. E a mandou uma foto dela com o Ezra lá na escola pro Sean. E o Sean chama a polícia pro Ezra. E aí a polícia chega bem na hora que a Arya tá lá, numa situação assim muito íntima, e prende ele. Então a gente já tem assim esse ponto do final da história ali da Arya Imperfeitas. É ali o Ezra sendo preso. O Sean manda a Arya embora, então ela foi posta para fora 2 vezes no livro. E ela tá meio que eu não tenho pra onde ir. Ele, tô nem aí, você tava me traindo com o professor. Então ela acabou que ela fez a mesma coisa que a Meredith e o pai dela, né? E ela tinha dito que ela queria começar as coisas de uma forma correta, mas não deu certo. Então, tá nessa maluquice. Ela fica até numa lanchonete lá de madrugada, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Ela liga pra mãe dela, ninguém atende. E aí ela acaba olhando os vídeos. Uma coisa que eu esqueci de comentar é que tá rolando na televisão vários vídeos caseiros que elas filmaram com a Alison, que elas enviaram para a polícia investigar e caiu nas mãos da mídia. E aí tá passando na TV toda hora. E
A Arya, ela tá com umas dúvidas ali do que tá acontecendo nesses vídeos. E ela começa a assistir. Ela tem no computador dela, que foi ela que filmou, e ela começa a perceber que tem alguma coisa errada ali com a Spencer. Ao mesmo tempo que a Hannah recebe uma mensagem, ela tá com um celular novo, e essa mensagem não é privada, ela reconhece o número. E aí a Hannah chama todo mundo porque ela descobriu quem é A, porque ela reconheceu o número da mensagem. Enquanto elas estão indo se encontrar, a Arya vai falar para a Hannah e para Emily que ela acha que a Spencer tem algo a ver com o assassinato da Alicent, que pode ter sido ela. A Hannah chamou todas, então chamou até a Spencer. E elas estão indo lá, não sei, no ponto de encontro delas, para poder conversar sobre essas coisas. E isso vai ser uma das únicas interações entre as quatro juntas, porque elas não voltam a ser amigas ainda. Não voltaram. E no que elas estão chegando lá, a Hannah é atropelada. E parece que foi bem sério, acaba o livro chamando a ambulância e tudo, ela bem machucada ali, inconsciente. E a manda uma mensagem dizendo ela sabia demais. Então a gente fica ali muito tenso com o que aconteceu com a Hannah. Acho que ela não morreu, né? Mas se ela machucou muito, quais foram as consequências desse acidente. E misericórdia, quem ela achou que fosse quem, o que ela soube. E agora a Hannah não, a Arya vai contar para as meninas o que ela pensou da Spencer. Não me lembro se ela já conta para a Emily, a hora que a Emily pega ela na cafeteria, ou não. Então, como assim? A Spencer tem alguma culpa mesmo no que aconteceu? A gente não sabe, né? No final, a Spencer também tem uma briga muito séria com a Melissa, porque a Melissa recebe uma mensagem de A, e aí ela descobre que a Spencer plagiou o trabalho dela, e elas brigam, e numa hora assim, de muito nervoso, a Spencer empurra a Melissa, e sem querer a Melissa rola a escada. E nisso ela tem um flash dela empurrando a Alison muito forte. E a Alison caindo, assim. Então ela não sabe o que aconteceu. E os pais dela trancam ela no quarto, levam a Melissa para o hospital. E depois disso, ela foge pela janela para ir encontrar com as meninas. E aí ela vê de longe o acidente da Hannah. E fica aquela cena estranha, assim. A Hannah sendo atropelada. A Spencer chegando ali pelo meio das árvores e tudo. E a Arya e a Emily veem ela assim, mas ela não vai até elas, ela vai embora. E aí o livro acaba. Meu Deus. É bem tenso esse final, a gente fica bem nervoso. Quem assistiu a série sabe que tem uma cena de atropelamento da Hannah na série, num contexto um pouco diferente, mas tem essa parte e aí ela só quebra um braço ou quebra uma perna, não sei. Não sei o que tá programado para Hannah em Inacreditáveis. Então, esse foi um resumo cheio de spoilers com os principais acontecimentos do livro, os que eu mais gostei, mais achei significantes. E se vocês estão curtindo, não se esqueçam que mês que vem, no último sábado, a gente tem a nossa conversa sobre Inacreditáveis, que promete aí ser um livro cheio de ação também. Porque não sei se vai ter alguma coisa assim para encerrar, como a série é dividida em elos, né? E esse é o primeiro de quatro, são 4 quadrilogias no caso, né? E aí esse livro vai encerrar aqui a primeira parte. Então não sei se ele vai vir cheio de ação igual Perfeitas. Estou olhando aqui para ver. Tem sempre um recadinho no final dos livros, né? E aí é tipo uma cartinha de A e ela fala assim: "Opa, eu fiz uma baguncinha, né?" Então, tipo, tem um monte de coisas que ela bagunçou nesse livro. Então, a gente tem aí essa questão, o que vai acontecer com as meninas no próximo livro. Eu gosto de estar pensando quem é A nos livros, né? Porque eu não acho que seja a mesma pessoa da série. São várias pessoas na série, né? Então eu não acho que vai ser igual. Então por isso que eu tô também muito curiosa. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, de se inscrever no canal e até a próxima.